Provérbios 19, nós vamos ler o verso 21. Eu estou lendo a NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Vamos ler novamente? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pai, essa é a sua palavra, poderosa para mudar as nossas vidas, e que de fato ela vem mudar o nosso coração hoje, nos colocar e nos alinhar à rota, Deus. Eis-nos aqui para ouvir o Senhor, ó Pai. Que essa semente venha dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Repreenda todo espírito maligno, tudo que não provém do Senhor caia por terra, e abençoe o pregador com graça, no nome de Jesus. Amém. Como viver, como descobrir e viver o propósito de Deus? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Todos nós fazemos planos. Eu mesmo, falando nisso, esqueci de um negócio. Quem aqui da juventude não recebeu o negócio de plano para 2026? Alguém não recebeu? Levanta a mão para eu ver aqui quem não recebeu. Tá, cadê a Stephanie? Tá lá fora. Ô Rafael, pega a chave do carro. Tá no banco, atrás do banco de trás lá. Pega lá pra gente lá. Muita gente faz plano. Eu mesmo amo fazer planos. Eu já tenho os planos de 2026 pronto. Eu já tenho a visão da Ictus pronta. Para vocês terem ideia, em agosto, me lembra aqui, liderança? Em agosto nós sentamos e já produzimos todo o plano anual da Ictus. Foi em agosto? Foi. Foi em agosto. Se não foi, vai ficar sempre, mas foi. Então nós amamos planejar. Nós temos planos. Eu tive plano de casar, me casei. Eu tive plano de namorar, noivar, casar. Eu tive plano de estudar. A gente faz muitos planos. Mas existe uma diferença entre plano e propósito. Sabe qual que é? O plano, ele pode ser mudado no decorrer da sua vida. O propósito é aquele que sustenta o plano de Deus. Então, o propósito é a base que nós temos quando Deus nos libera palavras. Planos do homem são mudados, são transformados no decorrer de situações. Mas o propósito de Deus, quando Deus libera um decreto, quando Deus libera uma palavra para a sua vida, para qualquer área da sua vida, esse propósito, ele vai ser a base que vai sustentar o plano que Deus colocar no seu coração. Eu tinha planos de trabalhar na igreja. Eu era músico. Para quem não sabe, eu tive a loucura de começar o culto de manhã com o Leozão. Era só eu e meu tecladinho aqui, porque o Felipe e Sara me abandonaram, não estava chegando ainda não. Eu esqueci, eu tocava de noite, que era o culto lotado e tal. Mas aí veio o pastor Leozão e me chamou, vem, vamos tocar. E eu com o tecladinho cantando, minha voz falhando, taquara rachada, eu esqueço a letra, mas o negócio fluía. Eu tinha planos, mas o propósito de Deus para a minha vida era me consolidar como um pastor, e hoje eu sou consolidado como pastor da juventude. O plano, ele foi mudado, mas o propósito de permanecer firme e trabalhar na obra de Deus sustentou o plano. Então, a diferença é essa. Existe uma frase, o pastor Carlito Paes, que é um pastor que eu gosto muito, ele tem uma frase que é legal. Existem 2 dias importantes na nossa vida. O primeiro dia importante é o dia que nascemos. E o segundo dia mais importante é o dia que você descobre por que você nasceu. É o dia que você descobre qual é o seu propósito. Porque quem tem propósito vive diferente. Quem não tem propósito apenas sobrevive. Eu sou um sobrevivente da comunidade, eu sou um sobrevivente da juventude, eu sou um sobrevivente de Belo Horizonte. Anda, perdidaço. Eu gosto de falar como mais perdido que azeitona em boca de banguelo. Porque o propósito, ele te faz, e você descobre o propósito, não é algo gigantesco que nós vamos aprender, mas é diariamente. Mas antes de falar sobre o que fazer para descobrir o propósito,
nós temos que ter uma coisa em mente, é que Deus tem um plano melhor para as nossas vidas. Se o plano que você fez não deu certo, não se entristeça, não se assuste. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus é maior. Ele não é um plano genérico, não é um plano improvisado, não é um plano feito, sabe, de castigo, porque a Bíblia fala que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano. Jeremias disse isso. Aliás, ele disse que os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Então, o máximo que você pensa, Deus está pensando muito mais. Deus enxerga além daquilo que nós estamos planejando. Então, por isso que quando você faz um plano e não acontece aquilo, você se frustra, é porque você não entendeu que, na verdade, não era propósito de Deus, não era plano de Deus. Como descobrir o nosso propósito? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E aqui está o nosso primeiro erro. Sabe qual que é o nosso primeiro erro? É tentar descobrir o nosso propósito sem Deus. Não existe a possibilidade de descobrir o nosso propósito sem a presença do Senhor. Propósito você não descobre no Google, você não nasce com a faculdade o seu propósito. O propósito não nasce quando você aprende algo novo. Não, o propósito nasce com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou entendendo a minha missão aqui na terra. E a identidade vem antes da missão. Eu preciso entender quem eu sou em Deus para descobrir o meu propósito aqui na terra. E eu quero te fazer essa pergunta: quem é você? Quem é você? Quanto mais perto você anda de Deus, mais claro, mais cristalino fica o nosso propósito. E antes de descobrir o nosso propósito, eu tenho que descobrir quem sou eu. Não o que você faz. Tem gente que fala assim: quem é você? Eu sou engenheiro da Petrobras, eu sou advogado, eu sou arquiteto. Não. Quem é você? Quem é você? Por isso que eu cobro muito devocional. Gente, devocional não é luxo, é direcionamento. É direcionamento. Eu não tenho tempo, não. Nem esse negócio de ter tempo, não. É questão de você ser direcionado. Quando você se abdica das suas vontades para buscar a palavra de Deus, entender, se relacionar com Deus, mais claro fica sendo quem você é e qual é o propósito de Deus para a sua vida. Afinal de contas, você está vivendo o propósito ou apenas sobrevivendo? No seu dia a dia, me conta, você está apenas sobrevivendo? Levanta, toma café, assiste televisão, vai trabalhar, volta. Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? Entenda, palavra mais oração vai trazer clareza. Mas você precisa entender quem você é. E você descobre quem você é quando você se volta para a palavra, quando você começa a refletir sobre os seus interesses, os seus gostos. Você vai se entendendo, você vai se compreendendo, não adianta nada. Que eu poderia falar aqui, você vai descobrir quem você é lendo a Bíblia. Não, gente, a gente é ser racional, a gente pensa, a gente estuda. Eu tenho gosto, eu prefiro a DC do que a Marvel infantil, a DC não. Então, esse é o meu gosto, eu sou o pastor Renner, eu gosto. Se você não gosta, ok, problema é seu. Eu, Renner, gosto. Eu sou sanguíneo. Eu não gosto de esconder minhas caras. Eu falo, não gostei, eu demonstro. Gostei, eu demonstro. Eu sei elogiar, eu amo elogiar. Esse sou eu. Eu gosto de coisa boa, eu gosto de comer bem. Algumas coisas tem que mudar, mas eu gosto. Gosto de andar com o cabelinho alinhado, por isso que eu vou no João. Olha o mexão, João. Esse sou eu, mas quem é você?
quando você sabe quem você é, sem diminuir os outros. Porque tem gente que fala assim, eu sou melhor do que ele. Não é nada, se eu morreu, vira pó. Quando você descobre quem você é, o propósito começa a ficar mais claro. Você começa a entender, opa, entendi. Em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Propósito não é um evento extraordinário, mas é uma decisão diária. Muita gente acha que propósito é pregar para a multidão. Muita gente acha que o propósito é fazer sucesso. Deixa eu te falar, acho que eu já falei isso aqui. Isaías foi um profeta que foi chamado para pregar e para ninguém ouvir. Ninguém dá crédito à pregação do cara. Você imagina? Você tem um chamado para pregar, mas aqui ninguém vai te ouvir. Ninguém vai dar crédito ao que você vai falar. Você vai andar pelado por 2 anos. Você sabia que Isaías andou pelado por 2 anos? Imagina. Para atrair atenção, falar, arrependo-se, meu Deus, uma outra nação. Não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada disso. Como é que chamava a atenção? Deus falou assim, tu vai andar pelado. Aí o zum, você viu o cara lá andando pelado lá em Jerusalém? Você viu o cara peladão? Até chegar lá ele gritava, arrependei-vos. Quando você descobre quem você é, você vai prosseguir para o alvo. Você vai querer alcançar o alvo, você vai entender que às vezes não é pregar para a multidão, às vezes não é fazer sucesso, mas às vezes é ganhar sua família. Às vezes Deus te levanta, o seu propósito aqui na terra é ter uma voz bela, mas às vezes você não vai subir para o altar, mas você vai cantar quando você estiver estendendo roupa e vai quebrantar o coração do seu vizinho, vai quebrantar o coração da sua mãe. Você consegue entender a profundidade disso? Que é muito além. O que você tem que fazer é entender que Deus trabalha com fidelidade no ordinário. A gente pensa que é coisa extraordinária todos os dias. Imagine Elias querendo ver, aguardando. Deus falou assim, sai da caverna, você vai ver a minha presença. Aí vem um fogo, vem o vento, vem barulho, terremoto, mas a presença de Deus vem numa brisa suave. Algo que acontece todos os dias. A brisa bate no seu rosto. Aí você entende, puxa, eu descobri. Porque o propósito você descobre no ordinário, no dia a dia, sendo fiel ao que você foi chamado para fazer. Se você foi chamado para escrever, seja fiel, honre isso, escreva bem. Se você foi chamado para cortar cabelo, fazer barba, honre isso, faça bem e pregue o evangelho. Se você foi chamado para, como eu, advogar, advogue bem, fale de Jesus. É no ordinário, é no dia a dia, e você vai entendendo que é necessário fazer bem feito aquilo que está nas nossas mãos. Quando você faz bem feito aquilo que está nas suas mãos, você vai tomar gosto, e o seu propósito pode estar na sua frente. Mas sabe o que acontece? A gente não fica atento aos direcionamentos dos céus. Isaías 143, queria ler com você, Salmo 143, verso 8, diz assim, faz-me ouvir do
mais. É muito barulho, é muita série, é muito podcast, é muita música, é muito barulho externo e às vezes interno com as nossas dificuldades. As emoções estão assim, ó. Agora, o propósito exige direção espiritual, e direção espiritual exige sensibilidade. Se a gente não tiver sensibilidade, a gente não vai ter direção espiritual e logo não vai alcançar o propósito. O que está tirando o seu senso de sensibilidade? O seu senso de direção? Deus fala. Deus levanta profeta, mas a profecia maior revelada é a palavra de Deus. Há quanto tempo você não senta para ler a palavra e falar: Senhor, fala comigo hoje. Deus não grita, Deus direciona. Mas a gente está perdido em tanta coisa. Eu vou te fazer um convite. Chega na sua casa, entra no seu quarto, pergunta assim: Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor tem para mim? Quando Deus fala algo com a gente e a gente não gosta, sabe o que a gente faz? Ou finge que não ouve e desobedece, ou ouve e desobedece do mesmo jeito. Entra no seu quarto. Quando eu falo entrar no seu quarto, você pode entrar no seu quarto, mas entrar no seu quarto é abrir o seu coração, é abrir sua alma e falar assim: Deus, o que o Senhor quer para mim hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Eu já sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, aonde eu quero chegar. Eu tenho planos, mas eu sei que o Senhor tem os seus propósitos. Mas agora eu quero saber o que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero focar nisso, prosseguindo para o alvo. Entender que a fidelidade do Senhor é ordinária todos os dias. Não é coisa extraordinária, mas é vindo aos cultos sábados, permanecendo fiel durante a semana, vindo no culto de domingo, permanecendo fiel durante a semana, lendo a palavra, jejuando, fazendo as disciplinas espirituais. Aí você vai vivendo o ordinário. E quando você vive o ordinário com Deus, você experimenta do extraordinário. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa focar em Deus. Você precisa pedir direcionamento. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. E Deus te revela. Eu já tive muitas dúvidas na minha vida. E às vezes eu sou indeciso para tomar algumas decisões. Quando eu tomo, também acabou, não volta atrás. Mas você fica assim: ai, será que é essa? Será que não é? Senhor, me dá direcionamento, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, abre a minha visão aqui, Senhor. Manda o anjo me guiar. Eu fico assim, de vez em quando: Deus, me dá, nossa, Pai do céu, o que eu tenho que fazer aqui agora? Dá direcionamento aqui, eu não quero fazer nada da minha vontade, mas da sua. Aí Deus fala assim: você está entregando a bomba para mim, né? A gente tem que tomar decisão, sim, baseado na vontade dele, mas a gente tem que se posicionar. Deus, ele fala com você, mas se você não se posiciona, ele não vai te colocar lá, não. Você tem que fazer por onde? E eu aprendi isso com a minha vida. Eu aprendi estudando, eu aprendi isso quando fui casar. Eu tinha tantos planos. O Judá com
precisamos viver o ordinário com Ele, para experimentar do extraordinário. Eu experimentei do extraordinário, muitas coisas da minha vida, mas para isso eu tive que ser fiel no dia a dia. Fiel no dia a dia. Gente, para me casar foi uma luta. A gente queria, claro, a gente trouxe para fazer festa. Eu descobri que essa luta, todo mundo que vai casar passa, inclusive os meninos aqui passaram os perrengues, vitoriosos, conseguiram. Na semana do casamento eu tinha que levantar quase 10 mil reais para pagar. Eu falei, Senhor, eu estou advogando aqui tem 6 meses. Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem jeito, Senhor. Mas aqui é propósito, Senhor, eu casar. Então, se é propósito, Senhor, eu vou viver o ordinário para experimentar do extraordinário. Gente, eu ia casar no sábado. Na sexta-feira, na quarta-feira, não, na quinta-feira, chegou um cliente e pagou exatamente o valor que eu precisava. Deus falou com a gente assim, abre o escritório. Eu falei, Steph, como é que nós vamos abrir o escritório? Nós não temos um centavo, um tostão, porque, imagina, quando o cara forma e tem um diploma, ele é um desempregado diplomado, né? Então era o meu caso. Vamos abrir o escritório como? Sem dinheiro, mas vamos abrir. Ela juntou um dinheirinho que ela tinha lá, eu juntei umas moedinhas que eu tinha aqui. Falei, vamos montar, vamos. Deus está nas suas mãos. Montamos o escritório. Sem previsão financeira nenhuma. O aluguel vencia daqui a 30 dias. Meu Deus, manda cliente agora. Gente, hoje tem Instagram. Hoje o povo não sabe ganhar dinheiro, não. Antigamente não tinha, não. Isso há 13, 14 anos atrás não tinha. E aí eu fui, botei meu terninho bonitinho. Peguei, acho que eu já falei isso. Peguei o carro, entrei no carro. Parei num posto de gasolina. Desci o vidro para abastecer. Falou, moço, põe 15 reais de gasolina. Porque 15 reais antigamente botava muita gasolina. Mas aí, né? Então assim, aí o cara foi colocar gasolina para mim. Na hora que ele estava colocando gasolina, ele foi, me viu de terninho e falou assim, ô moço, você é advogado? Eu falei, gente, ele poderia perguntar tanta coisa. Você é testemunho de Jeová? Você é pastor? Você é bancário? Você é qualquer coisa? Mas ele falou, você é advogado? Sou. Você é advogado criminalista? Sou. Bora, vamos encarar. Sou. Encosta o carro ali, encostei o carro. Aí ele me contou a história dele, uma questão de Maria da Penha, uma confusão danada. Eu sei que o meu primeiro cliente foi o valor exato do aluguel da minha sala. Porque quando a gente vive o ordinário com Deus, você experimenta o extraordinário. E quando é propósito de Deus algo para a sua vida, meu irmão, não tem ninguém que vai impedir, nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Nada. O que você tem que fazer? Saber quem você é, aonde você quer chegar e qual é o propósito de Deus. Vou te fazer a pergunta novamente. Você está vivendo ou sobrevivendo? O que você vai fazer para faculdade? Não sei, você já está com quase 32 anos. Até hoje você não sabe o que você vai fazer. Levanta, não vai estudar, vai alguma coisa. Não, pastor, eu tenho convicção que o meu chamado é pastoral. Eu tenho convicção, então beleza, estou indo na garra. Vive o ordinário para você experimentar o extraordinário. Mas tem gente que não sabe. Eu gosto muito do meme do John Travolta. Não sei se você já viu, ele fica meio perdido assim, olhando pro lado, olhando pro outro. Tem gente que é assim. Você sabe onde Deus quer te colocar. Se Deus já falou com você, está alinhado no seu coração, fica firme. Agora, se Deus falar no seu coração, porque o coração do homem é enganoso, pode ser você também. Como é que você faz para você descobrir? Orando, cara. Intimidade. Vai pedir direcionamento para Deus. Fala assim, ó Deus, se isso aqui for do meu coração, arranca isso aqui, assopra para longe, joga isso aqui fora, eu não quero não. Quem quer namorar e quem quer casar é a mesma coisa. Deus me dá direcionamento, me mostra ser ele, ser ela, não quero fazer isso não, pelo amor de Deus. Me ajuda, Senhor. Não quero fazer nada de errado, eu quero fazer o que é certo. Mas e você não sabe quem você é? Você não sabe se você gosta de batata barô, batata inglesa, você não sabe de nada disso. Você não sabe se você gosta de comer, se você gosta de carne, se você gosta de frango, se você gosta de peixe, se você gosta de ovo, se você gosta de ovo. Você não sabe. 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 Você não sabe
é de César. Então a gente está no mundo que tem que pagar imposto. A gente está no mundo que tem que prosperar, que tem que correr atrás, tem que trabalhar, levantar cedo. Você quer prosperar sem levantar cedo? Deixa eu te falar, até a Mega Sena da virada aí tá, você viu quem ganhou, né? Uma turma aí de um partido e ganhou. O negócio tá maculado. Então não tem jeito não, nós temos que correr, fazer por onde, viver o ordinário. E sabe o que é o mais gostoso? Quando você está no caminho, quando você está na caminhada, no processo, no propósito, perceba o cuidado de Deus com você. Leia comigo Neemias. Neemias, capítulo 2, verso 18. Neemias 2, 18. Diz assim, esse Neemias contando: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias, ele percebeu algo poderoso. Gente, Neemias, sabe o que Neemias era? Alguém sabe o que Neemias era? Do rei? Hã? Copeiro? Sim ou não? Ok. Aí vem um cara de Jerusalém até Neemias e fala assim: olha, Jerusalém está detonada, está terrível, acabou. Ele era copeiro do rei. Ele poderia fazer o quê? Oh, que pena, eu estou aqui no palácio, eu estou vivendo minha vida, estou de boa. Mas quando ele ouviu aquilo, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E tudo cooperou para que ele alcançasse o propósito de Deus. Olha quem fala: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos recomeçar a construção. Porque propósito não significa ausência de luta não, gente. Para me casar eu tive luta, para me montar o escritório eu tive luta, para me ter filho eu tive luta, para eu estar aqui pregando eu tive luta. Não significa ausência de propósito, significa Deus no processo. Quando você percebe que Deus está no processo, irmão, o pau está quebrando. Pode estar sequestrando maduro. Você vai cumprir o propósito. Você vai cumprir o propósito. Ah, pastor, mas tem muita luta, tem muita dificuldade. E quem disse que não ia ter? Quem disse que Neemias não ia sofrer lutas durante o propósito da reconstrução? Você tem noção que ele teve que ficar com uma mão segurando o martelo e outra mão segurando a espada? Por quê? Vamos trabalhar, mas se vier um demoniado, um satanás do inferno, eu vou quebrar ele no couro. O que isso significa para nós, jovens? Para vocês? Eu vou orar e vou o quê? Agir. Orar, ação. Então eu vou orar e vou agir. Deus, eu quero passar no concurso. Vai estudar então, cabeça, se você não estudar, ora e haja. Alcance o propósito. Pastor, eu quero namorar, pastor. Ando com um bafão podre, um CCzão horroroso, ando todo mulambento. Ando com roupa de político, foto do político, foto de... Deus me livre. Fica de pé, João. Fica de pé. Os homens. Aqui, ó. Eu tenho um membro aqui da igreja, aqui, ó, que corta cabelo, faz barbinha. Pode sentar. Tem dentista aqui. Faz por onde? Aí você fala: mas esse menino não vai, não. Eu vou mandar nem chegar perto de você. Pastor, eu quero casar, mas eu não consigo fazer nada. Você está trabalhando? Não. Você está estudando? Não. Você está fazendo o quê?
alcançar os propósitos de Deus. Os seus sonhos que forem conectados com os planos de Deus serão realizados no nome de Jesus. Estarão alinhados com os céus. E aquilo que é alinhado com o céu vai ser realizado em 2026. Você pode dizer amém? E se você não crê, eu creio por você. Eu creio por você. Leia comigo Jeremias. Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A maior recompensa do propósito não é status, não é dinheiro, não é fama, não é nada disso. Mas a maior recompensa do propósito é saber aonde exatamente Deus me quer. Essa é a maior recompensa. É você olhar para os seus atos. É você olhar o que você fez e falou: eu fiz isso porque é o propósito de Deus. Eu estou aqui porque é o propósito de Deus. Se é o propósito de Deus, ninguém te tira. Se é propósito de Deus, ninguém te assombra. O Senhor faz tudo com um propósito. E cumprir o propósito de Deus é o que nos traz a verdadeira paz. Gente, coisa que tira a paz é você estar no lugar onde você não deveria estar. Eu já fui em aniversário de pessoas que eu falei: o que eu estou fazendo nesse ambiente? Os colegas de escola, de faculdade, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Quem já sentiu assim? Você foi num lugar e você falou: cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Pô, no fuzuê danado, uma pegação danada, uma cachaçada danada. Não tem nada a ver comigo. Eu vou embora. Ó, tchau pra vocês, não vou ficar aqui não. Por quê? Nada é pior do que você estar num lugar onde não é o propósito de Deus você estar ali. Agora, nada é mais agradável de você estar num lugar onde é propósito de Deus você está. Às vezes você está na sua casa e fala assim: meu Deus, eu não me sinto bem nesse ambiente, não me sinto bem com essa família, não está me agradando muito, o que eu tenho que fazer, Deus? A família foi Deus que criou, foi Deus que formou. Talvez você não sente bem nessa família, não sente bem nesse ambiente, não sente bem nesse espaço, mas sabe o que Deus manda você fazer? Orar para que tudo seja transformado. Deus te colocou ali como um agente de milagres. Deus te colocou ali como um agente de modificação. Porque, igual eu falei, o propósito não é fácil, tem luta, tem batalha. Aí às vezes você pensa assim: no que minha família? Meu pai é endemoniado, minha mãe é cachaceira, Deus me livre desse povo. Não, você está lá para cumprir o propósito de Deus. Porque se você não for você, aí as pedras vão ter que clamar por você. Mas como eu sempre falo, aqui na Ecos, quando a pedra começar a falar: nós vamos pico dela para não, nós que vamos clamar aqui. Nós que vamos clamar aqui, nós que vamos orar, nós que vamos gritar, nós que vamos jejuar, e nós que vamos cumprir o propósito de Deus. Entenda o ambiente. Entenda quem você é. Senta, fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O seu propósito começa quando você decide andar com Deus, decide ser fiel a Deus, decide viver para Deus.
isso que eu quero para vocês. Não a voz do teu coração, mas a voz do Espírito. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Fica de pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um fruto. Andar com Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus e viver para Deus. Quando você faz esses 4 itens, você começa a viver o propósito de Deus. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Não sei como foi o ano de 2025 para você. Talvez você trilhou 2025 perdido. E chegou em 2026 assim, esse ano vai ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu quero dizer para você que a partir do dia 3 de janeiro, você vai entender o seu propósito. E 2026 vai ser persistir e caminhar no propósito de Deus. E você vai entender o propósito do seu ministério, o propósito do seu chamado, o propósito do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. Você vai entender tudo isso. Eu gostaria de fazer 2 orações, todos com os olhos fechados. Eu queria fazer 2 orações e queria que vocês repetissem essa oração bem alto e bem forte, dizendo assim: Pai, mais forte, Pai, nessa noite eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e me salva. E eu, Jesus, que já caminhei contigo, mas um dia eu me desviei, arrependido eu volto. Eu quero andar ao seu lado novamente. Eu preciso do Senhor, no nome de Jesus. Todos com os olhos fechados, todos. Você que fez essa oração pela primeira vez, dizendo assim: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me salva, Jesus. Eu preciso desse encontro. Eu quero caminhar com o Senhor. Ou você que orou dizendo: Jesus, eu já andei contigo, mas um dia eu me desviei, eu me afastei, eu saí do propósito. Mas nessa noite eu estou aqui arrependido. Eu preciso voltar para o Senhor. Eu estou com saudade de andar contigo. Eu estou com saudade de caminhar com o Senhor. Você que fez essas 2 orações nessa noite, aceitando Jesus ou se reconciliando, toda a igreja de olhos fechados agora. Eu vou contar até 3. E assim que eu contar até 3, você vai levantar suas mãos o mais alto que você puder, para que eu possa ver e orar por você. Você que deseja entregar sua vida para Jesus, ou você que deseja se reconciliar com Ele, toda a igreja de olhos fechados. Assim que eu contar até 3, você vai levantar as suas mãos. Não tem ninguém olhando para você. Todo espírito está agora destronado, estava sobre a sua vida te prendendo. 1, 2, 3, levante a sua mão, você que precisa aceitar Jesus hoje, você que quer se reconciliar com Ele. Se tiver alguém no nosso meio, agora toda a igreja orando, toda a igreja clamando, todo espírito maligno está repreendido agora no nome de Jesus. Estava travando os seus pés, travando as suas mãos. Você que precisa hoje dar um passo em direção a Cristo, dar um passo em direção a Ele. É o seu tempo agora, é o tempo de você encontrar Jesus e viver o milagre da salvação. Se tiver alguém no nosso meio, levante as suas mãos para que eu possa ver. Se não tiver ninguém, nós vamos orar agora para que os seus olhos sejam abertos, assim como Paulo no caminho de Damasco teve os olhos abertos para que vocês enxerguem o propósito do Senhor em todas as áreas da sua vida. Você não é um sobrevivente, mas você é um ser vivente do Espírito, que caminha por Ele, que é alinhado com Ele, que é direcionado por Ele. É um novo tempo nessa juventude, é o tempo de vivermos o propósito do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e dizer: Senhor, me direciona a partir de hoje.
meus olhos nessa noite, os olhos do meu coração, os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar os caminhos que o Senhor tem para mim, a direção que o Senhor tem para mim. Meu Deus, em nome de Jesus, direcionamento na área sentimental, Senhor, direcionamento na área profissional, Pai, direcionamento na área, Pai, em nome de Jesus, ministerial. Pai, me fortaleça, fortaleça os meus pés, fortaleça as minhas mãos, fortaleça a minha mente, Deus, no nome de Jesus. Agora que o teu espírito de revelação mostra para esses jovens, ó Pai, que é no ordinário que se vive o extraordinário. Revela-os, ó Pai, que é tempo de buscar o Senhor, que é tempo de ouvir a sua voz, que alcançar o propósito do Senhor é viver o Senhor, é obedecer o Senhor, é ouvir o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para vivermos o propósito. Eis-nos aqui, ó Pai, uma juventude pronta, disposta para caminhar no seu propósito. Nós repreendemos todo espírito maligno que deseja desviar a atenção. Nós repreendemos toda pedra de tropeço, Deus, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo mal, todo levante de Satanás, todo desânimo, todo espírito de desânimo, todo espírito de cansaço, todo espírito de abatimento, todo espírito de apatia.